o poder da aliança da lei e o poder da aliança da graça. A deficiência da primeira aliança, apesar que a lei é boa, é feita de Deus, e o poder que tem a graça que ela fez, que a outra aliança não conseguiu, que são as duas alianças. A primeira foi feita com Moisés, em forma da lei, e a segunda, que é feita em Cristo, que é da graça. E, logicamente, que a graça, ela não está livre da lei. Livre assim, no sentido de não ter nada a ver com a lei. Porque a graça é a lei se cumprindo em Cristo Jesus, para nós vivermos a lei de Deus. Ela não anula a lei, não anula, pelo contrário, ela se cumpre. Jesus mesmo disse: eu não vim para anular a lei, eu vim para fazer cumprir. E cumpriu-se nele, e através dele nos alcança e nos salva. E aí entra o poder da fé, e aí nós vemos porque, aí nós vamos entender porque a lei, ela não conseguiu fazer o que a graça faz, apesar dela ser a lei ser espiritual, porque ela foi dada por Deus a Moisés, e ela também é boa, mas não com tanta eficácia quanto a graça, porque a graça vem pela fé, e a lei estava sujeita ali à carne. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, estou lendo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos entender aqui um pouco, depois nós vamos mais adiante. Nós vamos aqui estudando esse capítulo, aqui alguns versículos dele. E de repente a gente pode entrar até nos próximos domingos, no restante de todo o capítulo. Ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo? É estar crendo nele, é estarmos crendo na palavra, crendo na obra que ele fez por nós no Calvário. Nossa salvação não veio de outra maneira, ela veio através de Jesus. Jesus morrendo na cruz pelos nossos pecados, quer dizer, atraindo nossas culpas para ele e padecendo o preço do nosso pecado, sofrendo o castigo que estava proposto para nós. Então ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. A carne é a nossa natureza humana, é o nosso estado natural. Aí ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito, que é o Espírito Santo, Espírito de vida, ele nos livrou da lei do pecado e morte. A lei do pecado, ela habita na nossa carne, na nossa natureza humana, porque quando Adão pecou, morreu nele a natureza divina que Deus tinha dado e nasceu uma natureza rebelde, pecaminosa. E daí por diante todo ser humano foi nascendo debaixo dessa natureza. Aí, com a morte de Jesus, o sacrifício dele por nós na cruz, e através de nós tomarmos conhecimento disso, entendermos e crermos, aí o Espírito dele vem habitar em nós. E esse Espírito, ele faz o quê? Ele traz uma nova lei, uma lei dentro de nós. Qual é a lei que ele traz dentro de nós? A lei de obedecer a Deus, de andar segundo a palavra de Deus. Quer dizer, sem essa ação do Espírito Santo, nós só vamos andar naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos, defendemos como certo ou como bom para nós. É o que as pessoas fazem. As pessoas sem Cristo, sem a direção de Deus, elas fazem tudo errado
e dizendo: isso é viver a vida. Por exemplo, se você der uma festa e convidar bastante pessoas, de repente até da sua própria família, aqueles que não estão guiados por Deus, eles vão exigir que nessa festa tenha bastante bebida. Bastante bebida. Por quê? Para eles aquilo é viver a vida. Se eles não tiverem, dizem: não tem diversão. Não tem diversão. Tem bebida? Então não tem diversão. Até que assim, você não bebe, você não fuma, você não faz isso, não faz aquilo. Então você está vivendo para quê? Porque é o estilo de vida deles. A vida para eles é aquilo. A vida para eles, você pode olhar no final, você pode ir no mercado, já vi muito isso. Você vai no mercado final de ano, ou próximo ao feriado, você vai ver pessoas, várias pessoas com carrinhos, e você olha, a maioria está cheia de bebida. Aí o cara compra um pedaço de carne para fazer um churrasco, né? Quem tem dinheiro, quem não tem compra pé de frango. Quem tem dinheiro compra asa de frango, né? Churrasco de pobre é asa de frango. Mas quem tem dinheiro compra lá um pedaço de carne, um bocado de carne e bastante bebida. Bastante bebida. Você pode olhar todo feriadão prolongado, se você for no mercado, chega Natal, essas festas, as pessoas estão com isso. Por quê? Porque para eles aquilo é viver a vida. Isso aqui é a natureza da carne, diversão. E você olha o mundo, eu falei aqui da bebida, mas se você olhar o mundo, ele é cheio de criar diversões. Você vê que as prefeituras, elas gastam muito dinheiro, às vezes até precisando na saúde, e eles nem vão gastar muito na saúde, mas eles gastam muito dinheiro com festas nas cidades. Mas por que eles fazem isso? Porque o povo gosta. Porque o povo gosta. O prefeito está errado, ele está gastando muito com festa. Não, ele não está errado, não, é o povo que está errado. Se não fosse ninguém lá, ele não ia gastar naquilo, não é verdade? Eu sempre vejo, às vezes, esse comentário. Às vezes, quando tem aquelas festas e é aquele gasto, aí vem cantores caros, a prefeitura gasta um dinheirão, as pessoas dizem assim: esse prefeito só pensa em fazer festa. Olha a saúde como está sucateada, ele não gasta nada. Mas é o que o povo quer. Talvez se ele gastar só com a saúde e não gastar com as festas, ele não tem nem os votos que ele tem. É verdade, ele faz festa para o povo, é o povo mesmo. Por quê? Porque o povo acredita que o quê? Que viver a vida é ter essa coisa toda. Isso é a natureza humana. Um dia você que esteve lá do outro lado também, não estava em Cristo, quem não estava em Cristo, e tem uns que ainda não estão em Cristo não, estão na igreja, mas estão em Cristo. Não pode uma bagunça dessa estar lá dentro. Ainda depende dela para se alegrar. Ainda depende dela para se alegrar, não depende de Cristo não. Cristo ainda não alegra a pessoa. O que alegra é a baderna que tem lá fora, que o mundo prepara. Ainda tem. Tem gente até que se na hora tem uma baguncinha, ele nem na igreja vem porque ele vai estar lá dentro. Isso é verdade, irmão. Quer dizer, a pessoa ainda não está em Cristo, ela ainda está na carne. A carne que está dominando, que são as obras da carne que levam a pessoa para isso. Então, quando você vem para Cristo, a lei do Espírito te tira de lá de dentro, te tira dessas coisas. Eu sempre digo, eu era alcoólatra. Eu trabalhava de segurança em São Paulo, numa empresa. Trabalhei em 3 empresas, não existe. Pegava 12 horas da noite, 7 horas da noite, e saía 7 da manhã. Então era 12 horas todo dia. Eu tinha uma folga por semana. Trabalhava 12 por 1. 12 por 1, 12 horas, e tinha um dia de folga na semana. Eu trabalhava às 12 horas, e quando eu saía, eu lembro que eu pegava um ônibus e ia para o meu bairro. Trabalhava na cidade de São Paulo, morava na cidade de Guarulhos. Era perto. Ficava ali a Dutra, descia e chegava na cidade de Guarulhos. Quando eu chegava no meu bairro, Guarulhos, eu descia, a minha casa era para cá, eu ia para cá, que tinha uma padaria. Mas eu não ia tomar um café não. Eu ia tomar cerveja até ficar bêbado. Quando eu não tivesse bêbado, eu ia dormir. Para a tarde eu voltar a trabalhar. Às vezes ia trabalhar numa ressaca danada. Uma ressaca danada. E o que me fez parar com essa vida? Eu tinha vontade de parar? Não. Quando eu conheci o Evangelho, Deus me libertou. Isso é a ação do Espírito em nós. Ele tira você daquilo que você gosta e que desagrada a Deus.
Porque aquilo que eu gostava, que eu fazia, e que eu achava que era bom, e achava que ia viver a vida, ali era a lei da minha carne me dominando. A minha carne sujeita ao pecado, o pecado tinha domínio, dominava, levava para aquilo. No dia que Deus entrou e fez a obra, então ali é a obra do Espírito Santo. Então ele mostra, você não precisa mais disso, você não necessita. E ali eu descobri que realmente aquilo era uma bobagem, que eu não precisava de tanta, nem de um copo e nem de na verdade, tomar só um copo, né? Nem de tanta bebida para ser feliz. E nem era feliz. Mas vamos dizer, vamos negar que a bebedice ela traz uma alegria momentânea. Você passa lá, tem um bocado de gente no boteco, conversando, bebendo, dando risada, eles não estão tristes, eles estão alegres. Pode não estar feliz, mas alegres eles estão. Então quer dizer, traz. Mas aí o Espírito mostra, você não precisa. Então todas as coisas que me atraíam e que me levavam àquilo, eram coisas que a minha carne desejava. Tinha uma bagunça, tinha uma festa, tinha uma cor, por exemplo, chegava o Natal, quando eu não estava trabalhando, estava de férias, teve muitos natais que eu trabalhei, mas muitos não, foram 10 anos nessa vida, nesses alguns Natal, talvez uns 8 eu trabalhei, talvez uns 2 eu folguei, Natal. Quando eu não estava, então eu precisei, eu estou de folga hoje, é Natal. Eu tenho que procurar a turma para a gente se turmar para viver aquela festa. Eu tinha que estar naquele. A festa era o quê? Regada, churrasco, bebedice, aquela coisa toda. Hoje, Natal para mim é um dia comum. Não tem nada a ver. Para mim é um dia comum. É um dia de... se tiver um culto, eu termino o culto, vou para casa, como alguma coisa que nós vamos dormir. Não tem o que fazer, não tem para que estar fazendo. Não preciso de festa de Natal. Se tiver, já teve Natal que eu passei com famílias, às vezes eu lembro, São Lourenço tinha uma família grande na igreja, e eles gostavam de reunir-se no Natal, e às vezes, pastor, vamos para lá, mas 2 vezes eu fui lá para lá, também só foi 2 vezes que eu passei lá, no Natal, aí eu fiquei com eles, mas não havia necessidade daquilo, eu não tinha necessidade, entenda bem, eu não estou dizendo que é errado você juntar a sua família, você não tem como comemorar com a família, confraternizar com a família, seja Natal ou não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós podemos até fazer coisas, mas nós não podemos estar mais dependente dessas coisas. Se nós estivermos dependentes, é nossa carne que está agindo. Por que nós não precisamos, não estamos mais dependentes? Quer dizer, você pode viajar, você pode passear, se você gosta, tem dinheiro para isso, porque para passear hoje tem que ter dinheiro, né? Porque todo outro carro vai e gasta. Daqui para ali, esse dia eu fui ali em Varginha, até levar uma prestação de conta, aqui lá na igreja, não foi, era até a trabalho, né? Mas quando eu somei, só de passagem eu gastei de ônibus R$90. Mais de 90, porque foi 46 aqui eu paguei, e a volta foi mais caro, foi 50, acho que 51 e pouquinho, parece. Uma coisa assim, mais de R$90 só de passagem. Aí eu precisei almoçar também, aí ficou mais caro. Já foi 100 e tal lá. Eu falei assim, nossa, para as pessoas passear, gasta dinheiro. E olha que eu estava em trabalho. Eu imagino se você está passeando, está mais aberto para gastar. Não é verdade? Quem vai passear vai pensar, mas não vai pensar muito, vai gastar. Então, mas se você tem dinheiro para passear, para viajar, pode fazer, não é pecado. Porque eu estou falando de casa, pastor, o senhor é contra passear, é contra festejar. Se você gosta de reunir a família, fazer seu churrasco, só não encha de cachaça, né? Aí já desandou, né? Mas se você gosta, faça. Não é pecado. Agora você não pode depender disso. Você não pode não, para mim estar alegre, para mim ser feliz, eu tenho que ter isso. Se você ainda está na carne. Você tem que aprender a se alegrar com Cristo, se alegrar com a presença de Deus. Você tem que vir para um culto desse, você tem que vir saltando de alegria. Para quê? Para adorar a Deus, para buscar. Jesus disse que onde tivesse 2 pessoas ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali no meio. Então, se ele está, ele tem que trazer alegria no nosso coração, já que a palavra dele diz que na presença dele é abundância de alegria, não é verdade? Então, se nós cremos nisso, nós vamos nos reunir.
Quando ele disse duas pessoas ou três, ele estava colocando o mínimo de pessoa, porque o mínimo de um agrupamento é 2 pessoas, não é verdade? 2 ou 3 é o mínimo de agrupamento. Então, isso ele não estava dizendo que especificamente tinha que ser 2 ou 3, não. Quando tiver pessoas reunidas no nome dele, ele disse, ali eu estarei. Então é uma verdade pela palavra dele que ele está presente no momento desse, porque aqui quando nós nos reunimos para cultuá-lo, nos reunimos no nome dele. Então o culto é um momento da gente vir com alegria, mas não a alegria do mundo, é vir com a alegria e dizer assim, eu vou adorar a Deus, eu vou cantar louvores a Deus, porque eu sei que Jesus vai estar lá para me abençoar, para cuidar de mim, para receber minha adoração. Então isso não, mas se eu preciso de outra coisa externa, não, o culto eu vou por obrigação. A alegria mesmo é quando tem uma festa, a alegria mesmo é quando se reúne lá a família para festejar. Então alguma coisa está faltando em mim. Está faltando o quê? O Espírito de Deus. O que está habitando em mim, ainda a velha natureza carnal. E essa velha natureza carnal, ela é inimiga de Deus, ela trabalha contra Deus. Ela vai fazer você ter uma aversão às coisas de Deus e um apego às coisas do mundo. E aí, quem sai perdendo nisso? Deus nunca perde porque ele é sempre vitorioso. Ele não precisa da minha dedicação a Ele. Eu que preciso estar dedicado a Ele. Eu saio perdendo por quê? Porque diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Enquanto eu estiver andando segundo a carne, segundo minha natureza humana, meu irmão, a condenação está ali, está baixa ali. Aí é onde o mal vem e pega a pessoa. Por quê? Porque está sem a proteção de Deus, está sem a ação de Deus na vida dele. Então eu preciso estar em Cristo Jesus. Eu preciso estar andando segundo o Espírito. O Espírito habitando em mim, ele vai me levar a compreender as coisas de Deus e me alegrar em Deus, ter prazer em Deus. Porque entenda bem, se você hoje não tem prazer de vir à igreja, não tem prazer de cultuar, não tem prazer de abrir sua boca para louvar a Deus, o que é que você vai fazer no céu, meu irmão? Diz que lá vai ser dia e noite adorando a Deus? Então não é teu lugar, não. Se eu não tiver prazer, não é meu lugar. Vai ser chato para danar. Ou melhor, se vai ser chato, não vai nem entrar lá. É verdade. Porque imagina, se você não tem prazer de aqui, nós nos reunimos aqui. É um pouco tempo que nós nos reunimos na igreja. Você pode até dizer, pastor, o senhor demora muito no culto. Não passa de 2 horas. Se você não tem prazer nisso, se você está aos empurrões para isso, o que é que você vai fazer no céu? Que lá é dia e noite adorando a Deus. Não é seu lugar. Se eu não tenho prazer nisso, não é meu lugar. Porque lá não vai ter os cantores que o prefeito traz aí para cantar nas festas que faz aí. Não vai ter as fantasias. Eu estava vendo, né? Tem uma festa aí que todo mundo se fantasia de cowboy. Não vai ter essas fantasias lá no céu. Então lá não é o seu lugar. Não vai ter essa bagunça. Então não vai ter cerveja. Não vai ter gente contando piada suja. Só vai ter louvor a Deus. Só vai ter adoração a Deus. Só vai ter obediência a Deus. Por isso tem gente dizendo, eu prefiro ir para o céu, para o inferno. Mas realmente, se não gosta disso, só que no inferno também não vai ter alegria. Porque o que o inferno prepara aqui é propaganda. A realidade lá é outra. A propaganda é enganosa. Uma vez eu lembro de quando eu vivia no mundo da cachaçaiada, o colega disse assim, rapaz, eu quero ir para o inferno, que céu, o céu é chato. Lá no inferno vai ter muita mulher, vai ter muita festa, vai ter muita bebida. É lá que eu quero estar. Falei, você está na propaganda errada, né? Você chega lá, a realidade vai ser outra. Mas uma coisa é certa também. Porque nós estamos aqui, entenda bem, nós estamos aqui num treinamento.
Se nós queremos morar no céu, então nós temos que ser treinados aqui. O treinamento de obediência, o treinamento de apego a Deus, o treinamento de adorador. Por isso Jesus disse que o Pai busca os verdadeiros adoradores, não os falsos. Existe o verdadeiro, existem os falsos também. Aqueles que adoram Ele em espírito, em verdade, quer dizer que adoram Ele ali verdadeiramente, com todo o seu ânimo, com todo o seu amor, com todo o seu coração, com todo o seu espírito, tem verdadeiramente apego a Ele. Não aqueles que cantam uma canção, mas aqueles que adoram em espírito mesmo, quer dizer, dentro da pessoa, aquilo vem de dentro, o prazer de andar, a sua vida é uma adoração a Deus. E em verdade. O que é em verdade? A verdade é a palavra. Adora a Deus naquilo que aprende pela palavra. A maneira dele, não é a sua maneira. Não é o que eu acho. Não vou adorar a Deus porque eu acho que eu devo fazer. Não, é naquilo que eu vou aprendendo com Deus. Deus gosta que eu adore Ele dessa maneira. Então quer dizer, não tem lugar se não estivermos preparados lá no céu, que o céu é o lugar de adorador. Então nós estamos aqui num treinamento, treinando para morar no céu. Se aqui não nos agrada, lá também não vai nos agradar, então não vamos para lá. Mas se nós estivermos em Cristo, nenhuma condenação, porque a condenação não vem de Deus, condenação vem do diabo. O diabo vem com a condenação. Você está em Cristo, não tem como. O diabo já perdeu a batalha para Cristo há muito tempo. Então ele não tem como te alcançar se você estiver em Cristo. Aí ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, na minha carne, o meu estado carnal, ele é apegado ao pecado, às coisas desse mundo, às coisas pecaminosas. As coisas desse mundo são pecado por quê? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz quer dizer está prostrado, está entregue. Quer dizer, está preso o mundo. O mundo quer dizer a humanidade sem Deus, sem a palavra de Deus. Então, tudo que esse mundo produz, tudo que esse mundo cria, de ideias, de pensamentos, de coisas para viver, para o que eles chamam de vida, tem ali o tempero do pecado, porque tem o temperinho do diabo lá, já que o mundo está sujeito a ele. Você vê, por exemplo, às vezes nós somos muito criticados, e às vezes até por alguns crentes ainda estão muito carnal, porque nós falamos das músicas seculares, que elas não têm nada com Deus. Realmente não tem, que elas são pecaminosas. E por que uma música secular é pecaminosa? Porque a música ela sempre vem com inspiração de alguém. E se a pessoa ela não tem Deus, tudo que ela cria vai ter uma pitadinha do pecado. Tem umas aí que são bem escandalosas, está bem claro, né? Agora tem uma juventude aí com uns tipos de música, quando passa, às vezes passa no carro, ouvindo alto, você escuta e diz, como é que o cara escuta um negócio desse? Como é que um pai de família coloca isso dentro de casa? Outro dia eu estava aqui, estava ali até com o obreiro ali, passou um senhor bem de idade no carro, eu tinha lá um batidão, eu falei, até ele brincou comigo, falou, não está bem na idade dele não. Ele que falou, né? Preconceito é dele, né? Mas eu concordei também. Mas o que eu quero dizer, tudo que é feito lá fora sempre é com a pitada do pecado. Por quê? Porque o mundo está sujeito a isso. Então, se eu sou cristão, se eu sou de Deus, por que não? Eu não vou ouvir um louvor que está falando de Deus, que está adorando a Deus, vou estar ouvindo aquela música que o que ela traz é coisas de sentido pecaminoso. Porque se você olhar, prestar bem atenção em qualquer música, até por mais inocente que pareça do mundo, ela sempre tem uma história terrível. Geralmente, aí tem aquela choradeira, que é um cara que foi traído, que perdeu a mulher, perdeu a esposa, outro está chorando porque queria viver a vida bagunçada e não deu certo, e por aí vai. Então, a gente vê que a inspiração. Mas como uma pessoa que não tem Deus, ela vai ter uma inspiração para fazer algo que agrade a Deus? Não tem como. Ela vai fazer algo realmente. E se ela vai alegrar o mundo pecador, ela tem que alegrar com algo pecaminoso. Não é verdade?
Eu lembro agora, passou da nova uma música que tem um refrão que dizia assim: hoje é sexta-feira, aí falava de mais cerveja. Então quer dizer, aqui não precisa você ficar procurando pecado, já está levando as pessoas para quê? Para bebedice. Para bebedice. E por aí vai, só isso. E às vezes a gente vê cristão tão apegado nisso, tão apegado, não, e até bravo, se você, uma crítica que eu estou fazendo aqui, para muitos é capaz de o cara me colocar na cruz, crente mesmo. Não pode, isso é radicalismo, porque o que tem a ver é só uma música, mas que tem ali um temperinho, e é tudo que o mundo cria. Isso pode ser nos filmes, pode ser novela, pode ser o que for. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, então sempre vai ter o salzinho do maligno. Não vai ter nada de Deus ali, rapaz. Não vai ter nada de Deus. Se a gente olhar bem, para a gente olhar, a gente tem que aprender a nos alegrarmos com as coisas de Deus, porque se a gente não pegar, a gente vai nos alegrar com essas coisas que o mundo está criando, e muitas criações realmente super pecaminosas. Eu não estou dizendo que, não estou colocando proibição, aliás, eu não tenho poder sobre a vida de ninguém. A casa é tua, a vida é tua, a salvação é tua também, mas se você olhar, tem muitas coisas, até por exemplo, vamos pegar um exemplo, o cinema. Meu irmão, o cinema ele trabalha com a arte trabalha muito em prol de formar opiniões, e eles trabalham mesmo para aquilo que eles defendem, eles colocam ali. Naquelas coisas, é a violência, por exemplo, o filme lá está o cara matando o outro, aquela matança toda. Você acha que isso agrada a Deus? Que isso é inspiração de Deus? Porque o outro fez algo de errado comigo, eu vou acabar com ele, vou dar uma sua, vou matar ele. Não é assim que o filme não mostra? É isso, violência, vingança, tudo isso. Então quer dizer, quando a gente olha, não tem nenhuma inspiração, não tem nada que nos leve para Deus. Não tem nada que... A Bíblia diz que nós devemos buscar tudo aquilo que edifica. Tem coisas que são listas, mas não edifica. Não edifica. Pelo contrário, vai até aflorar o pior que tem em nós. Que eu estou lá assistindo um filme cheio de violência, aí está lá um bocado de gente maltratando o mocinho do filme, aí de repente o cara vira o jogo, e o cara começa a matar todo mundo e bater em todo mundo, e eu estou lá, isso agora, acaba com ele. Pastor, mas aquilo é uma ficção, realmente é uma ficção, mas a questão é o que aqui está produzindo dentro de mim, o que eu estou aprovando com aquilo, porque tem um lado nosso que aprova as coisas, o que aquilo edifica, porque a palavra de Deus nos inspira a andar com Deus, nos inspira a fazer as coisas de acordo com Deus, mas as coisas do mundo também inspiram, meu irmão. Nós não vivemos na sociedade com tantas coisas erradas, isso não foi de um dia para a noite, não. Isso foi plantado na sociedade, foi plantado com a própria arte, com a cultura. Foi plantado com isso. Foi usando o cinema para inspirar as pessoas. Por exemplo, os anos 80, 70, foram os anos que o cinema, ele mostrava muito bem para as pessoas que era bonito fumar. E aquela geração aprendeu muito, os caras andavam até com cigarro atrás da orelha, porque dentro do cinema aparecia lá a juventude bebendo e fumando, e aquilo era o auge, tá? Aquela juventude que assistia aquele filme dizia, eu quero ser igual esse galã do filme, eu quero ser assim. Então ele usa um cigarro de trás da orelha, eu vou usar também. Quem não lembra disso dentro? Mas dentro de mais idade, né? Os jovens não viram isso não. Os jovens hoje eles aprendem no cinema a fumar maconha. Quase todo filme coloca assim, drogas ilícitas quando vai passar. Hoje aí você já sabe, não vai ter cigarro, porque o cigarro hoje é proibido de pôr no cinema. Mas coloca maconha, coloca cocaína, coloca essas coisas que eles lutam para legalizar e vão trabalhando a cabeça das pessoas que aquilo é bom, que aquilo é legal. Que o mocinho do cinema faz, a juventude tem que fazer, tem que ser rebelde. A rebeldia foi trabalhada, nos anos 60 a juventude foi aprendendo a se rebelar contra autoridades. E nós estamos vivendo. Então quer dizer, nada que está aí começou de hoje, começou do dia para a noite, foi sendo plantado. E plantado por quê? Por pessoas que tinham influência na sociedade, principalmente na juventude. Cantores, artistas, é isso.
Porque se você olhar a vida dos artistas, a maioria não tem nenhum exemplo. Eles têm talento, são gente talentosa, mas a maioria, você pegar mesmo alguns cantores da música popular brasileira, cantores de nome famosos do passado, você vai ver alguns morreram numa vida terrível. A vida da pessoa é uma vida verdadeiramente. E as pessoas, e Jonas via aquilo e se espelhava naqueles caras. Porque dizia, não, ele é famoso, ele canta bem, né? Eu gosto dele, não é verdade? Mas quando você olha a vida mesmo dessa turma, e por aí vai. Então quer dizer, mas isso é o mundo pecaminoso, o mundo pecador, ele produz essas coisas, porque ele está ali debaixo da inspiração do próprio Satanás. E o diabo, como está no domínio, ele coloca as pessoas, inspira as pessoas a fazer coisas contrárias àquilo que a palavra de Deus condena. Por isso que essas mesmas pessoas, elas são contrárias à pregação do Evangelho. Elas falam mal da pregação do Evangelho, porque diz, não é por aí não, o Evangelho está errado, isso aí está prendendo as pessoas, está aprisionando, não está deixando as pessoas ter liberdade, que o que eles chamam de liberdade, na verdade é uma libertinagem, essa que é a verdade, mas eles têm como liberdade. Nós vemos aí as brigas, entra até no campo político também, e nós temos que estar cientes disso, se nós quisermos andar com Deus, viver para Deus. Amém, Jesus? Amém. Você pode olhar. Você teve, por exemplo, você olha assim, o cara diz assim, eu gosto de tal cantor. Vai olhar a vida dele como que é. Separação, adultério, destruição. A maioria é isso. A maioria. É a inspiração. E aí, nós vemos que está vivendo. E por aí eles vão plantando com a arte, meu irmão. A arte, que é uma coisa tão defendida, ela faz um bom trabalho para Satanás. Porque é muito usado para mostrar coisas erradas, não para usar coisas boas. Lógico, para eles é coisa boa, para eles é. Tem muitas coisas aí que a gente só vê eles defendendo. Mas continuando daqui, porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vamos entender isso aqui. Ele diz que a lei, ela não podia fazer o que ela não podia fazer, porque ela estava fraca pela carne. O que é isso? Deus deu a lei para Moisés. A lei era de Deus. Mas quem fazia na antiga aliança as pessoas cumprirem a lei? Deus? Não, o homem. Era o homem. Por exemplo, dentro da lei tinha uma determinação, se alguém pegasse uma mulher junto com um homem cometendo o ato de adultério, as pessoas tinham que pegar aquela pessoa, levar lá para fora e apedrejarem ela, para fazer se cumprir a lei. Também, se uma pessoa se envolvesse com feitiçaria, tinha que pegar ele e apedrejá-lo. Se um casal tivesse um filho alcoólatra e ele chegasse e repreendesse ele para ele parar com aquilo, mas ele não parava de jeito nenhum. Ele chamava o povo, os anciãos da cidade, e junto com todo o povo apedrejava aquele filho. Uma coisa doida. Mas isso não fazia as pessoas pararem de cometer o pecado. Por quê? Porque era outras pessoas impondo àquela pessoa vamos dizer, uma santidade, né? Vamos dizer assim. Ele estava impondo a lei. Ou você faz ou nós te matamos. Era aplicada pela própria carne. E os que iam fazer essa obra também eram pessoas sujeitas a pecado. Eram pessoas sujeitas a pecado. Por exemplo, quando pegaram aquela mulher em flagrante de adultério e levaram até Jesus e falaram, eles usaram a lei. Na lei diz para a gente apedrejar pessoas que forem fragadas dessa forma. Pessoas foram fragadas dessa forma.
Agora o que tu diz? Como nós devemos agir? E Jesus ficou ali, não quis responder a princípio, até que eles insistiram e Jesus disse assim: faz o seguinte, quem de vós está sem pecado, você conhece a frase, que atire a primeira pedra. Eles olharam para si, reconheceram que não tinha ninguém ali sem pecado, cada um tinha seus erros, e foi saindo de um e foram embora. Então quer dizer, e ali já tinha um erro, né? No cumprimento daquilo ali, tinha um erro. Qual era o erro? Apedrejar a mulher? Não, porque a lei mandava. Então, olhando pela lei, estavam certos. Mas tinha um erro, porque cadê o homem? Só tinha a mulher ali. Porque a Bíblia é bem clara, a lei era bem clara. Era pegar os dois. Mas eles aliviaram para o homem. E eles disseram que pegaram no ato. Então, se pegaram no ato, pegaram os dois. Mas com certeza o machismo ou a amizade que eles tinham, de repente conheceu o cara, disseram: não, só a mulher que vai pagar. Eu creio que ali tinha muito machismo operante. Mas poderia ter também uma amizade com o cara: some daqui que a gente vai levar ela. Ou talvez não estivesse nem muito preocupado em cumprir aquela lei, porque com certeza aquela não era a única mulher que fazia aquilo. Mas ele estava afim, era de pegar Jesus numa falha. Então eles saíram. Então o que eu quero falar com isso? Que a lei estava sujeita à carne, era o homem que fazia cumprir. E esse homem tinha também erros, tinha falhas. Sem contar que o homem, ele faz jogada. Ele nem sempre, a justiça do mundo, você sabe que a justiça do mundo, ela sempre tem aquela coisa de quem está julgando, dominar a lei, interpretando ela como ele quer. Se você ler no livro dos Juízes, o Senhor Deus falou para eles, eles não vieram ser imparcial, não, eu vou beneficiar, porque sabe que o ser humano gosta de beneficiar alguém ou atrapalhar a vida do outro. Às vezes é muito rígido, nós vemos isso acontecendo direto. É muito rígido com um, mas com o outro dá um jeitinho, né? O Brasil nosso é cheio disso, a justiça nossa. Então tem isso. Na lei de Deus não existe essa imparcialidade. A lei de Deus é a lei de Deus. Quem está errado, tanto é que Deus disse: vocês não vão beneficiar o pobre porque ele é pobre, nem vão beneficiar o rico porque ele é rico. Se está errado, tem que sofrer o dano, seja quem for. Então, o homem aplicando a lei sempre comete esses erros. Então, por isso que a lei ela estava fraca por causa da fraqueza humana. Então, ela nunca foi bem aplicada, nunca foi aplicada como deveria. Agora, quando Jesus vem, aí sim, essa lei vai ser aplicada do jeito que deve ser. Do jeito que deve ser. Às vezes a gente acha que a graça é mais fácil. Não, a graça é mais difícil. A graça, a facilidade da graça é que ninguém tem o poder dado por Deus de tirar a tua vida como tinha na lei. Mas você vai prestar conta diante de Deus. E Deus não vai passar a mão no transgressor. Por exemplo, nós estamos no momento bom, o momento de consertarmos diante de Deus. Chegar diante de Deus, se estamos errados, pedir perdão, deixar o erro, receber o perdão e ser como se nunca tivéssemos errado. Mas, se nós continuarmos errando, um dia nós vamos chegar diante dele com os nossos erros e não vai ter esse negócio de passar a mão, não. Não vai ter esse de aliviar, não, meu irmão. Não vai ter. Vai ter condenação mesmo. Então, hoje é o dia da gente nos livrar dos nossos erros, conversando com ele, pedindo perdão e deixando. Não adianta também dizer: Deus, eu errei, me perdoa, e já perdoa pelos erros que eu vou cometer amanhã. Não adianta, né? Está programando já, então vai continuar sem perdão. É aquela questão: Deus, eu estou errado, e eu estou te pedindo perdão, e eu vou parar com isso aqui. Aí alcança, a Bíblia diz que o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E quem não alcançar, vai enfrentar a ira. Vai enfrentar a ira. Então não adianta, por isso que a gente não devemos nos enganar.
vamos fazer de tudo para trazer as pessoas para a igreja, para estarem na igreja. Mas está como? Está só na igreja, mas vivendo a mesma vida, sem mudar em nada, sem transformação, não vai adiantar muita coisa não. Ou não vai adiantar nada. A igreja é um lugar que você vem para aprender e aquilo que aprender, colocarmos em prática. Aquilo que nós aprendemos. Não adianta, porque às vezes a gente fica contente da pessoa estar frequentando a igreja, da pessoa estar na igreja. Mas o que ela está fazendo na igreja? O que essa vinda dela na igreja está causando a ela? Porque às vezes é muita preocupação. Irmão, nós pegamos um caminho totalmente errado. Um caminho, às vezes, de nos preocupar. Eu estou falando pastores, líderes religiosos, isso entrou pelo povo. O homem está preocupado de ter povo na igreja. Mas a questão da igreja não é só ter povo, é ter povo convertido. Porque Deus não vai olhar para trabalho porque está cheio simplesmente. Eles vão olhar assim para os corações que estão cheios da presença dele. Corações estão transformados por ele. Não é porque a igreja está cheia de gente, e queremos ter sim, mas cheio de gente, e esse povo cheio do Espírito Santo. Não é simplesmente estar na igreja. O irmãozinho está na igreja. A gente diz que o irmão foi embora da igreja. O irmão tem que ir atrás para ele voltar para a igreja. Mas às vezes o irmão estava na igreja, não estava nem aí mesmo, não estava nem sendo irmão, estava só por estar mesmo. Não estava adiantando também muito não, o estado dele, do jeito que ele estava. Porque está adiantando para que ele está aprendendo, está se sujeitando, está se colocando na palavra, vivendo a palavra. Mas o cara está só por estar, não vai adiantar. Eu posso passar a minha vida inteira aqui nesse altar, falando com você de salvação, falando de você de vida eterna, morrer e ir para o inferno. Se eu não estiver me sujeitando à palavra, não adiantou nada. Deus, eu vou chegar lá, Deus. Se chegar, né? Deus, eu fiquei a vida inteira, minha vida inteira foi na igreja, Deus. Minha vida inteira foi no altar, Senhor. Qual que é a resposta dele? Não te conheço, nunca te conheci. Afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é, irmão? Lógico que eu queria que aqui tivesse tudo cheio, ainda mais colocando mais lugares, um culto bonito, mas vendo esse povo atento à palavra, crescendo na palavra, praticando a palavra, mas tiver cheio, porque vamos dizer que o pastor criou uma atração, uma forma que atrai as pessoas, que enche a igreja, isso só vai ser bom para ele, ser bom para o ego dele, vai ser bom talvez para ele arrecadar, mais gente da igreja vai ajudar, mais. Mas e se o povo não tiver convertido, tiver apenas apegado ao pastor, porque o pastor gosta de fazer gracinha, porque o pastor é advertido, porque o pastor faz isso, faz aquilo, porque o pastor, sei lá, é festivo? O que vai adiantar isso? Se ninguém tiver apegado a Deus. Vamos tirar a festa, vamos tirar isso. Não vou mais na igreja porque agora lá não tem mais festa. Não vou mais na igreja porque outro pastor era banquete, era comida, era isso. Espera aí, nós estamos buscando o alimento que não perece ou que perece? Não, porque tem igreja que é assim, né? O pastor conserva as pessoas no banquete. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E tem um grupo de gente que gosta disso e estão ali. Mas tirou, eu vou embora. Ninguém vai para o céu porque come pão de queijo. Porque se fosse assim, a minerada estava tudo salvo. Né? E eu também, porque o pão de queijo é bom. Se bem que não pode comer muito, que engorda demais. Ninguém vai para o céu porque toma café. Outro dia, um me falou assim, pastor, o povo está meio desanimado, é bom fazer um café da manhã. Eu falei assim, não, o povo está meio frio, é bom fazer um café da manhã. Eu falei, bom, se for café que aquece eles, eu tenho certeza que está tudo aquecido, porque em casa eles tomam direto.
cada absurdo que a gente escuta dentro da igreja. Eu não estou dizendo, sou contra uma confraternização, fazer, vez em quando. Não sou contra isso, não estou dizendo, sou radical nisso, não. Mas eu estou dizendo que a igreja de Jesus Cristo sobe, pois está cheia do Espírito Santo. Não é de barriga cheia de pão de queijo, não. Não é cheia de... A igreja de Cristo, ela sobe por ela ter comunhão com Cristo. Você não está aqui por outra coisa, eu espero, né? Porque o meu desejo por você e a minha oração é que você vá para o céu. E é o meu esforço aqui, sinceramente. Eu não estou fazendo um esforço para você olhar e dizer, pô, o pastor Cruz é a gente boa, gosto tanto dele, enquanto ele estiver na igreja eu vou ficar. Não é isso. Lógico que eu não quero sua inimizade, eu quero sua amizade. Mas mais importante que a amizade é você ser amigo de Deus. Porque eu não tenho salvação para você. Quem tem salvação para você é Jesus Cristo. É a palavra dele. Vamos lembrar da resposta de Pedro a Jesus. Para onde iremos? Só tu tens as palavras da salvação. A salvação está aqui. Se eu ficar ali na porta, com todo o carisma, todos vocês que passam eu abraço, todos vocês que passam eu cumprimento, isso não leva você para o céu. O que vai levar você para o céu é o que eu pregar aqui, você dar atenção e você se sujeitar e crer. Amém, Jesus? Amém. Entenda bem, eu não estou dizendo isso porque eu quero ser grosseiro com você, porque eu quero ser rude com você. Não, jamais. Jamais, você não foi feito para ser tratado. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos algo muito mais importante aqui. E essa mudança é a gente deixar que o Espírito de Deus habite em nós, transforme nosso interior, para que nós venhamos ser de Cristo e subir aos céus. Esse é o nosso propósito aqui. Que propósito? Não, pastor, meu propósito aqui é ganhar dinheiro. Trabalha muito que você vai ganhar. Aprenda como ganhar dinheiro que você vai ganhar. Faça curso de como você investir o seu dinheiro, de como você tratar ele, porque talvez alguns não estão tendo muito dinheiro porque não sabendo cuidar do seu dinheiro. Você aprender a tratar ele, tem gente aí que ensina perfeitamente como fazer isso. Agora ir para o céu, você só aprende com Jesus. Não estou dizendo, Deus também abençoa, Deus abre as portas, mas tem uma parte para ganhar dinheiro, é toda sua para você fazer. Não é verdade? Se eu falar para você, vamos só orar que Deus vai te deixar rico, não vai funcionar só, né? Tem que orar sim, tem que crer na bênção de Deus. Mas tem uma parte que você tem que fazer, que é aquela parte de você aprender como cuidar, como investir bem, onde não investir, porque tem gente que até ganha bem, mas tudo que ganha gasta à toa, com coisas que não são necessárias. Aí precisa aprender a dominar esse espírito de consumismo para aplicar bem o que ganha e ganhar dinheiro com o seu dinheiro, porque se ganha dinheiro com dinheiro, não é com outra coisa não, quando se sabe aplicar, né? Isso agora, salvação você ganha em Cristo. Entenda bem, eu não estou eliminando porque que Deus abençoa, prospera. Ele prospera, mas ele prospera quando você também faz a sua parte. E a parte qual que é? Eu estou só orando, crendo e me aperfeiçoando para aquilo que eu quero. Isso aí não tem como. Senão todo mundo vinha para a igreja e já ficava rico. Mas não é. Agora, salvação está aqui na palavra, vida eterna. Esse tem que ser o propósito principal, que as demais coisas, Deus vai te dar sabedoria para conquistá-las. Amém? Então, porquanto a lei não podia fazer visto que estava pela carne, fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Presta atenção nisso aqui, né? Vamos tomar um cuidado nisso aqui. Diz que Deus enviou Jesus em semelhança de carne pecaminosa. Entenda bem, Jesus nunca pecou. Ele veio em semelhança. Em semelhança, qual que é a carne pecaminosa? Carne representa a humanidade, o ser humano. O ser humano. Todo ser humano, fora Jesus, pecaram. E Jesus nasceu como ser humano comum.
só que sem pecado, ele nunca pecou. Então ele se assemelhou a nós, se assemelhou, mas ele não foi pecador. Isso aí ele era limpo. Ele só teve um momento que ele estava cheio de pecado, lá na cruz, quando ele atraiu os nossos pecados, não dele que ele tinha nenhum, os nossos para si, e por isso ele morreu na cruz. Então Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então quer dizer, Jesus foi oferecido como oferta pelo pecado. Aí a gente volta à velha aliança. A velha aliança, eles ofereciam um animal. Alguém pecava, matava um animal no lugar da pessoa, para que a pessoa não fosse morta, fosse perdoada, e ofereciam sacrifício. Tinha até um sacrifício que eles nem matavam o bicho. Ele pegava, era o bode da expiação, que ele soltava lá no deserto, ele ia morrer mesmo, ia morrer de fome, coitado. Porque ele estava carregando os pecados e todo. Tinha outro que era oferecido ali, era morto. Diz que o que eles iam sacrificar, até a pessoa que pagava, que estava pagando aquela oferta pelo pecado, colocava a mão sobre a cabeça do animal, identificando-se com ele, que o animal estava tomando o lugar dele. Jesus tomou o nosso lugar e foi oferecido, sacrificado na cruz do Calvário por nós. É como se estivesse oferecendo ele como oferta, o próprio Deus oferecendo ele por oferta para perdão dos nossos pecados. Ele morrendo ali, ressuscitando ao terceiro dia, aí aqui ele estava pagando pelos nossos pecados. Então, como nós vamos desfrutar dessa bênção? Crendo, tomando conhecimento e crendo. Amém, Jesus? Por isso que a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé. Você não paga nada, Jesus que pagou o preço. Agora você tem que crer. Para você crer, você tem que gastar um tempinho para mudar essa sua cabeça dura que só compreende as coisas desse mundo, né? Não é só você não, eu também. Nós temos a cabeça dura que só compreendemos as coisas do mundo. Então nós temos que gastar tempo. Por isso nós temos que congregar, vir à igreja, ou ter vida de oração diariamente, ter nosso momento diário de estar lendo a Bíblia, buscando a Deus para a gente entender. Amém, Jesus? E continuando aqui. Para que a justiça da lei fosse cumprida, versículo 4, fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então quer dizer, os que são segundo a carne, aqueles que estão ainda andando na natureza carnal, que é a natureza humana que está em todos nós, esse tem a mente nas coisas da carne. O que é isso? Quem é que nos faz ficar preso nas coisas? A nossa mente, nosso lado pensante. A pessoa se apega só às coisas da carne, às coisas desse mundo. O que esse mundo, por isso que as pessoas se apegam e se entregam tanto às coisas desse mundo. A mente só está nas coisas desse mundo. E a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer sempre essa autoanálise sobre nós. O que a minha mente tem se apegado mais? Onde eu estou gastando mais tempo pensando em que coisa? Nas coisas de Deus ou nas coisas desse mundo? Porque se for nas coisas desse mundo, Deus, minha mente está muito carnal, eu preciso mudar, eu preciso buscar mais o Senhor. Então eu sei que eu estou correndo perigo. Se a minha mente o dia inteiro é trabalhando só para as coisas desse mundo, só para as coisas carnais, eu tenho que parar e dizer, não, espera aí, algo está errado comigo, eu vou gastar mais tempo na minha vida de oração, eu vou gastar mais tempo na palavra de Deus, eu vou buscar mais a Deus, eu vou me aplicar mais à igreja para estar ouvindo a palavra, para quê? Para que minha mente venha a ser transformada. Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou dependendo da tradução, da vossa mente. É a nossa mente que tem que ser transformada. Por isso que Paulo diz que nós não temos mais a mente do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. Só que aí eu tenho que ver, eu me enquadrei mesmo nisso aqui? A minha mente é a mente de Cristo?
os meus pensamentos, tudo nesse mundo, não está havendo transformação em mim. Tem que haver uma transformação. E essa transformação vai nos levar a quê? A gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus para você, para mim, é boa, é perfeita e agradável. Mas nós não vamos experimentar se a gente não mudar a nossa maneira de pensar. Se a gente estiver pensando segundo o que aprendemos com o mundo, se nossa mente estiver trabalhando ainda na lei do carnal, na lei humana, dificilmente vai. Porque primeiro não vai crer. A minha mente humana é o meu raciocínio humano. Ele compreende as coisas de uma forma natural. Ele não entende as coisas de Deus. Os meus pensamentos, eu me apoio no meu pensamento natural. No que eu acho que é certo, no que eu acho que é correto, no que eu acho que deve ser, como deve ser. Eu não me apoio no que diz a palavra de Deus. Isso aqui é um cuidado que nós devemos ter sempre, ter a palavra conosco, para naquela hora que nós estamos pensando, agir de uma forma, ou tratar determinada situação de uma forma, nós perguntarmos para nós, isso aqui é a maneira de Deus, ou é a maneira que eu estou achando que é certo? Eu estou apoiado em quê? Aí se eu vejo que eu estou apoiado numa coisa humana, uma coisa minha, não, preciso mudar isso aqui, eu tenho que pegar aqui a orientação de Deus, orientação do Espírito de Deus. O Espírito nos orienta através de quê? Da palavra. Jesus disse que o Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele fala do que recebeu de Jesus, daquilo que Jesus ensinou. É que ele vai nos orientar, vai nos ensinar. Se nós estivermos guiados pela palavra, aqui nós estamos guiados pelo Espírito. Se nós estamos guiados pelo que nós achamos, pelo que nós pensamos, e às vezes a pessoa avisa, às vezes até numa pregação, o pregador termina de pregar, a pessoa diz, mas não é bem assim não, eu penso diferente. O que você está pensando diferente? É de acordo com a Bíblia ou é o que você acha, o que você pensa? Se estivesse apoiando o seu próprio pensamento, você está correndo perigo, porque aí é pensamento da carne, aí é o lado carnal. Agora, lógico, se o pregador se apoiou também no pensamento dele, aí tem que correr, você tem que deixar o seu e o dele e correr para a palavra, que é a palavra. Meu Deus, me abre o entendimento, me faz compreender. Eu não quero estar apoiado num pensamento de ódio, seja de outra pessoa ou no meu próprio. Tem que ser no teu, tem que ser na tua palavra, porque aqui eu tenho certeza que aqui eu estou no Espírito, aqui eu estou em Deus. Amém, Jesus? Porque todo pensamento, por mais que pareça correto, por mais que pareça certo, se não está de acordo com a palavra de Deus, se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, é o mover da carne. Isso é o mover da carne, meu irmão. Deus não tem nada com isso. Não adianta eu buscar em Deus, é igual aquela pessoa, que vai jogar na Mega Sena para ficar rico. Deus, eu quero prosperar, abençoa que dê certo. Coitadinha dela, Deus não ensinou isso para ela. Uma vez, eu estou falando isso, isso acontece. Uma vez eu estava dando fazendo um curso de batismo, e entrou essa questão, e teve um irmão, a gente está falando de bênçãos, Eu falei, as bênçãos de Deus, porque na igreja tem um erro, na igreja evangélica, que é no meio dos evangélicos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Tudo que me beneficia, tudo que é bom, eu digo, que bênção. Mas nem tudo que me beneficia ou me causa um prazer ou um ganho é bênção. Bênção é aquilo que vem diretamente de Deus, da maneira como Ele colocou. Como foi que Deus disse que te abençoaria? Ele disse que abençoaria as obras das tuas mãos, o teu trabalho. Não é verdade? Então Ele falou, trabalhe que eu te abençoo. Ele disse que abençoaria. Só que aí esse cidadão ele fala o seguinte, pastor, eu não tenho casa própria, eu quero uma casa. Se eu jogo na telecena, havia aquela telecena, isso nem existe, eu jogo na telecena. Se eu ganhar uma casa na telecena, não foi uma bênção de Deus? Não foi uma bênção de Deus. Foi um ganho num jogo de azar, que você deu certo e um montão de gente deu azar. Tem muita gente jogando querendo ganhar igual você. E que você deu sorte e ganhou, mas não é uma bênção. Não é porque te beneficiou, não é porque te trouxe um ganho que é uma bênção.
Bênção é aquilo que está em conformidade. Porque bênção só vem de Deus. E o que vem de Deus vem de acordo com a palavra dele. Vamos dizer que você está trabalhando, tem seu trabalho, seu empreendimento, e você pede: Deus, abençoe esse empreendimento, coloca a tua bênção aqui. Você começa a trabalhar e você percebe que Deus está abençoando. Aí lá na frente você vai conseguindo as coisas. Você entende: Deus me abençoa, quem vem bênção é Deus, porque Ele abençoa o teu trabalho. É o que Ele disse. Ele não disse que ia abençoar a jogatina, Ele disse que abençoaria trabalho das tuas mãos. Ele disse que o homem come do suor do rosto, não do que joga. Então, mas o jogo pode alguém dar um azar, uma sorte e se dar bem? Pode. O cara que está jogando leva o jogo. Se ele deu sorte, ele ganhou, mas não tem como pensar. Então é maldição. Também não é maldição. Não foi amaldiçoado, mas foi uma coisa que ele ganhou que não tem ali, não tem o agir de Deus. Uma coisa que ele ganhou num jogo de azar. Não tem o agir de Deus. Foi Deus que fez ele ganhar aquilo. Porque Deus não está por trás daquilo que Ele não mandou. Ele não está por trás, Ele está no que Ele mandou. Agora, no seu trabalho, se você coloca, crê e se coloca, faz tudo certo, Deus abençoa. Tem casos que é assim. Aí você sabe que Deus está me abençoando. Eu coloquei na frente dele, trabalhei, pedi a Ele, orei, busquei, e desde aquele dia eu vejo só as portas se abrindo. Aí você sabe que Deus está abençoando. Deus me deu inteligência para me fazer isso, fazer aquilo, que às vezes a pessoa está trabalhando num trabalho que não vai dar tanto crescimento. Aí ele vai precisar: Deus me abre, me dá o entendimento para mim, o que eu devo fazer para que eu possa melhorar. E Deus dá e a pessoa cresce. Agora, não, Deus... É igual aconteceu numa cidade que eu passei, uma final de ano. Geralmente o comércio, já está chegando, né? O comércio costuma sortear carro, junta ali a junta comercial, em todo lugar que você vai, os caras faz uma conta, o cara te dá um cartãozinho para você preencher e jogar numa urna final de ano e fazer o sorteio, 1º de janeiro, geralmente é isso. E nessa cidade estava vendo isso no mercado. Toda vez que você ia no mercado, comprava, aí os caras te davam. Se comprasse muito, te dava um montão de coisa, né? Aí você preenchia e jogava lá. Se deu certo, deu. Aí a irmã juntou um montão assim, quando estava perto do sorteio, ela veio até a igreja e trouxe aquele montão de coisas assim. Aí ela falou para mim, disse assim: ô pastor, ora isso aqui para mim, porque tal dia é o aniversário do meu esposo, e o sonho dele é ter um carro, e minhas filhas querem dar um carro, e está de sorteio. Se elas ganharem isso aqui, elas vão dar para ele de presente. Eu falei: irmã, não vou orar por isso, não. Que é isso, pastor? Eu falei: não vou orar primeiro, porque isso não é a maneira de Deus abençoar, vou perder a oração. Segundo, se funcionasse assim, você estava perdida, porque eu já ia orar por mim mesmo, não por você. Eu ia orar por mim, ganhar um carro que eu também preciso. Mas eu falei assim: mas não é dessa maneira. Agora anda com Deus, ora a Deus, busca a Deus e pede a Deus que Deus abrir as portas para você ter tuas filhas, são jovens, trabalharem, conquistarem na vida e dar um carro que o pai tanto quer. Mas não vai ser dessa forma. Dessa forma, se você ganhar, e se ganhar, pastor, se você ganhar num jogo de azar, jogaram o papel para cima, escolheram o teu, aí você pode dizer: oh, que bom, levei sorte. Mas não foi Deus aí, Deus não tem nada a ver com isso, e não adianta orar. Por quê? Porque não está na palavra dele, isso não é o conselho dele. Ele diz assim: cuidar de vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos, para que não venha lhe faltar nada. Tem sempre a palavra trabalho junto, não tem a palavra jogo de sorte. Então não adianta. Você tenta a sorte nisso, tente sem Deus. Não é Deus, nunca invoque Deus nisso. Então diz: para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, e não que andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne. Então eu tenho que ver a minha mente onde está. A minha mente é só para as coisas desse mundo? A minha mente só se alegra, se apega às coisas desse mundo, só compreende as coisas pelo que esse mundo mostra? Então eu estou vendo que a minha mente é carnal. Agora, os que são do Espírito, segundo o Espírito, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito,
Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Então, a nossa mentalidade tem que ser espiritual. E como eu vou? Quais são minhas inclinações? O que eu mais desejo, o que eu mais busco? São as coisas da carne? Isso é muito perigoso, irmãos. Porque não tem lugar, em qualquer lugar que você esteja, qualquer coisa, atividade que você esteja exercendo, ela pode te levar à carnalidade. Pode levar. Por exemplo, eu estou aqui pregando o Evangelho. Se a minha finalidade é o sucesso ministerial, mas não a comunhão com Deus, é coisa da minha mente, é mente carnal. Até isso tem que tomar cuidado. Eu já vi muito isso, não, eu quero igreja transbordando, quero isso, quero aquilo, mas para quê? Eu quero povo na igreja, lógico que a gente quer, mas não adianta querer só povo na igreja, querer o povo convertido. Mas não é convertido ao homem, não, o povo na minha mão, fazendo o que eu mando. Dá 3 pulinhos, eles dão. Vira para um lado, ele vai. Vira para o outro, ele vai. Ele gosta de mexer com o povo, né? Não é isso. É um povo convertido no Evangelho. Um povo servindo a Deus no Evangelho. É um povo prazeroso de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de andar com Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. Porque é esse povo que vai para o céu. Igreja inchada só serve para o pastor também inchar. O que é uma igreja inchada? Uma igreja cheia de um povo, mas um povo apegado a qualquer coisa, não a Deus. Não a Deus. Igual eu estava conversando com o menino ali, estava me falando que alguém falou para ele, que disse assim, a igreja da graça é muito rígida, falou para ele, vai para tal lugar que lá pode beber, pode fazer isso. Não fala o nome do lugar não, viu? E realmente se libera demais, atrai mais. Mas atrair para quê? Para dizer que tem um trabalho bonito? Para dizer que tem uma coisa bem feita? Entende muita gente? Lógico que a gente quer a igreja com muita gente, mas muita gente convertida. Não adianta ser muita gente e não estar convertido. Não adianta segurar, construir o castelo aqui, mas ele não subir. Não adianta. Tem que ser firmado na palavra. A preocupação tem que ser essa, de todo pregador. De todo pregador. Não é o que eu consigo atrair de pessoas, mas é o que eu consigo atrair para Cristo. O que é importante não é o quanto, para Deus, né? Talvez para a direção, para aqueles que me cobrem, eles vão cobrar povo na igreja. Mas eu não, lógico, eu tenho que ter respeito com a minha direção, obediência a eles, mas maior que qualquer direção desse ministério é Deus. E o difícil vai ser o que o missionário vai me cobrar, o que o líder vai me cobrar, é o que um dia Deus vai me cobrar. Porque o que o missionário pode me fazer se ele vê que não vale a pena? Me mandar embora da igreja. O que meu líder pode fazer? Me desligar da igreja. Mas ele não pode tirar a minha salvação. Agora, se eu for reprovado por Jesus, aí eu perco a salvação. É isso que dá medo. Então, entenda bem. Eu não estou aqui dizendo que eu tenho que ser desobediente à minha direção. Não, eu tenho que obedecê-los, que a Bíblia diz. Mas eu estou dizendo que o que eles podem fazer comigo é muito pouco diante do que Deus pode fazer. Jesus disse, não temei aqueles que podem matar o corpo e só acaba aí. Teme aquele que pode matar o corpo e ainda mandar para o inferno. Quem pode fazer isso? Só um. Se a pessoa andar fora dele. Que isso, pastor? Deus não mata ninguém. Está errada essa palavra. Não, está na Bíblia. Jesus falou isso.
E se você acha que Deus ele não tem poder para tirar a vida, é só você ler lá em Atos a história de Ananias e Safira. Tentaram agir errado contra Deus, morreram na hora. E não foi ninguém que matou, não. Foi obra do Espírito Santo. Porque nós temos, irmão, nós temos que ter a realidade de quem é Deus. Deus é Senhor sobre tudo. Ele faz o que bem ele entender que deve se fazer. A gente tem que cair desse Deus que estão querendo inventar um Deus aí, sei lá, de humanista. Deus não é humanista, Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele valoriza, lógico que ele é misericordioso, nossa sorte é que ele é misericordioso. Ele não deixa cair a domínio, mas se ele quiser dar um exemplo, ele deu. Lembra do rapaz, quando eles iam levantar a arca, tocou na arca, ele foi fulminado ali pelo próprio Deus? Ah, é Velho Testamento, pastor, isso aí, é Velho Testamento. Mas no Novo, Ananias e Safira foi no Novo. Então ele pode, não estou dizendo que Deus vai matar ninguém não, né? Mas se ele achar que o camarada está muito rebelde e ele quiser fazer, ninguém tem como dizer que não. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus diz, coisa horrível é cair na mão de Deus, na mão do, como que é? Coisa terrível é cair na mão, me falhou como está a colocação total. Mas é cair na mão, quer dizer, na ira, na mão de Deus irado, né? O bom é que Deus é misericordioso, a misericórdia dele é muito maior que a ira. Então nós podemos clamar pela misericórdia. Mas o nosso Deus tem poder sobre tudo, até porque Ele tem poder sobre nossas vidas, sabe por quê? Porque a vida que nós temos foi Ele que deu, então é dele. Se Ele quiser tirar, Ele tira e acabou. E quem vai dizer que não? O bom é que Ele não está interessado a te tirar a vida, Ele está interessado a te dar mais vida, está interessado a te abençoar, está interessado em ver você se dar bem na vida. Agora Ele diz, anda comigo, anda comigo. E por isso nós estamos com essa palavra aqui, né? Essa palavra é para nós aprendermos a andar em espírito, andar com Cristo. Porque então, segundo a carne, tem a mente e as coisas carnais. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Vida com Deus, paz com Deus. Amém, Jesus? Quem existe a vida do mundo, que é o que nós já falamos, essa bagunça, e tem a paz do mundo, que é a paz, o mundo se sente em paz quando ele não está servindo a Deus. Agora, paz aqui é paz com Deus, você está em paz, em harmonia, andando na presença de Deus. O que é isso? O Espírito de Deus em você, ele mata essa natureza, ou pelo menos ele faz com que essa natureza carnal, desobediente a Deus, que vive em guerra com Deus, seja abafada, e ele coloca em você uma mentalidade de prazer de servir a Deus, de fazer as coisas para Deus, igual Jesus fazia. Amém? Por isso que é essa mentalidade. Aí você tem paz com Deus, porque o homem sem essa mentalidade, a mente dele só pensa em coisa nojenta, coisa ruim, coisa que não presta. Quando eu digo nojenta, não quer dizer aquelas coisas escandalosas, mas tudo contrário à palavra de Deus, seja numa área ou outra. Então, voltando aqui, para a gente, porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Entenda bem, ninguém vai agradar a Deus na sua vontade carnal, no seu pensamento, no que acha, no que pensa. Ah, eu penso assim, a vida, o certo é isso. Mas bem, seu pensamento é carnal, se for carnal não agrada a Deus. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha isso aqui, hein? Mas vós não estáis na carne, estáis no Espírito. Confirmação, mas o que? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Então, tem que habitar. E para a gente se livrar da carne, só tem uma: o Espírito de Cristo está habitando em nós. E se não habitar, nós não pertencemos a Ele. Podemos pertencer
20, 30 anos há uma igreja, uma denominação. Mas está sem o Espírito, está no mover da carne, não adianta, irmão. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quer dizer, se o Espírito de Deus está em nós, o nosso corpo está morto. Não quer dizer que nosso corpo nós morremos fisicamente, mas quer dizer, as nossas paixões, os impulsos carnais, nós mortificamos. Quer dizer, nós não obedecemos a eles, nós não atendemos a eles. Por quê? Porque nós vamos andar na lei do Espírito que está em nós, nos guiando. O Espírito em nós, ele vai nos guiar para a palavra de Deus. Vamos que a gente esteja, a nossa carne, que ela está sempre querendo se levantar, ela chega e deseja algo, e a gente diz, mas isso tem nada a ver com a palavra de Deus, é contrário. Não, estou morto para isso. Aqui é um corpo morto. Corpo morto quer dizer, é você mesmo que mortifica o teu corpo. Não faça a vontade da minha carne, não faça, eu vou fazer o que o Espírito diz. Isso pode ser em coisas bem simples, irmão. Às vezes um aborrecimento com alguém, essa pessoa, estou aborrecida com ela, já sei, vou virar a cara para ela, ou vou fazer algo, não, mas espera aí, mas a palavra de Deus diz isso? Não, eu tenho que agir diferente, eu tenho que perdoar, eu tenho que agir de acordo com o que a palavra diz. Então aqui você está, o Espírito de Deus está te conduzindo. Não, comigo não, é assim mesmo, bate o pé, é carne. O Espírito está longe. E se está longe, então Cristo está longe. Amém, Jesus? Amém. Essa é a mensagem que eu tinha nessa manhã. Espero que tenha ajudado